Vai som? Foi som. Vai câmera? Foi câmera. Gravando! Está no ar mais um episódio A Arte do Trade. Eu, Márcio Killing, um aficionado, um fascinado, um apaixonado por análise gráfica. Estou aqui com o meu querido amigo... Caio Scott. Pô, Caio Aí Scott. sim. Marcião, você não é só um apaixonado, não é só um cara que ama gráfico, mas você virou um arteiro do gráfico, né? Um arteiro, né? Um arteiro, né? É Liberou o Pablo Picasso que existe dentro de você aí. E cada programa que passa aqui, você tá pegando uma coisinha de cada participante aqui. Como é que tá ficando esse gráfico? Eu tô curioso agora, E coloco no gráfico, né? Tá virando uma árvore de Natal, né? E é bom que a gente tá na época que já o gráfico fica interessantíssimo. Brincadeira, mas esse convidado de hoje é amigo de longa data do Scott. Eu descobri coisas... merda que eu fui fazer, viu? Ô Caça, eu descobri coisas do Santo Scott, pai meu amigo, que eu não vou nem falar aqui, porque senão vai ter que ter corte esse programa. Vai ter bons cortes, por isso que eu trouxe ele aqui. É um grande amigo, que tenho muito carinho, muito respeito. Tô animado, viu, Marcião? Eu também, a gente teve já na resenha ali no almoço e já tá validado, porque o cara sabe mesmo, hein? Será? Tenho certeza. Eu não conheço ele como você vai apresentar aqui. Depois eu conto aqui no ar mesmo algumas coisas que eu sei a respeito desse convidado. Mas vamos lá, Marcião, é contigo. Bom, vamos à apresentação então do nosso convidado? Que rufem os tambores. Ah, não, rufem os tambores é quando for falar o nome, né, cara? A gente está sem. Já estamos há uma semana. Estamos quase de férias, hein, Márcio? Quase de férias e a gente já perdeu um pouco a prática da gravação aqui da Arte do Trade. Mas ele que tem 33 anos, é paulista. Corintiano. Ô, Chuva, até agora não tem nenhum flamenguista nesse programa, cara. Aqui, é brincadeira. Ele é corintiano, diz que joga bola mesmo, Scott? Joga, velho. Sabe quando o cara é um pivô no futsal, quando o cara vem e pisa na bola, a bola até dá aquela amassada? Ele é desse. Pode ver que ele é manco, né? Ele anda meio torto, né? Então, ou seja, ele vai falar, só não fui profissional por causa do joelho. Eu também dou essa desculpa, né? Só não fui bem porque eu quebrei a mão jogando bola. Então só tem 3 boleiros aqui na mesa, então. Ou seja, vamos ver quem mente mais um pouco aqui. Pois é. Ele é empresário, conheceu o mercado financeiro em 2018 pelo Forex. Será que dormia ou não? Cara, passava a madrugada inteira no Forex. Depois migrou para B3 em 2019. Hoje ele opera índice e dólar. O cara é fera mesmo, hein? Sim, opera índice e dólar, brother. Ele foi braço direito do nosso convidado aqui, Rodrigo Cohen. Foi massa, né? Porra, então... Foi nessa fase que a gente se conectou muito ali no gráfico. A gente só jogava futebol hoje, pô, tá aí o cara com a gente. Virou mentor em 2020 e agora sim, que rufem os tambores. Rafael Fala, Brito. Galera. Rafa Brito aqui na isso área. Aí. Bem-vindo. Marcelinho, conheço ele. Marcelinho Carioca. Marcelinho no futebol. O bruxo no trade. Que isso. Que agressivo. Isso? Os apelidos são bem agressivos. Ô, Will, consegue botar um chapeuzinho de bruxo aí nele? Bota aí. Hoje vai ter confete, Scott? Só se for pra você, vai que você tá querendo hoje. Scott. Gostei da edição, Will. Perfeito. Mas, Rafael, é um prazer você estar aqui com a gente. E vamos, cara, destrinchar essa análise aí. Porque será que o homem vai tirar o coelhinho da cartola hoje? Cara, eu sei que eu quero colocar mais coisas no meu gráfico. Ou tirar, né? Ou tirar. Eu tô achando que você não vai colocar nada no seu gráfico, mas tudo bem, Marcelo. Seja bem-vindo, cara, é um prazer. Obrigado. Prazer é todo meu. E que infelicidade ser amigo do Scott, hein? Cara, tem certas coisas que a gente não escolhe, né? Aparece aí na nossa frente, mas tá tudo certo. Não à toa, essa pessoa do lado se tornou outro também. Então, a gente é uma pessoa que acho que é agradável, pelo menos. O sujo falando mal lavado. Né? Na verdade, tá um ciúme danado aqui, viu? Mas tá com o ex e o atual. Olha lá, pronto. Tá complicado. Mas, Brito, é um prazer você aqui com a gente. Veio lá de Arujá, né? Isso. Diretamente para os estúdios aqui do Multi Studios, no shopping... Parque Jacarepaguá, né? E, irmão, seja bem-vindo. Cara, fico imensamente agradecido, primeiramente, pelo convite que vocês fizeram, cara. Super top o programa de vocês, acompanho. Valeu. Acho bem interessante. E, cara, eu acho que o Brasil precisa disso, né? De influenciadores do bem, para que possam educar financeiramente, né? Essa geração que tá vindo aí. É até bom tu falar isso, porque eu normalmente abro o programa falando que esse programa é um programa educacional,
onde a gente tenta desvendar o operacional, a técnica, né, dos nossos convidados, para que a gente consiga ajudar vocês aí de casa de alguma maneira, ou seja, com algum indicador, com alguma lição, ou então com algum indicador que não presta e vocês tiram. Mas é isso, né, Scott? A gente só quer agregar, né, no dia a dia. Então, por isso que a gente traz diversas pessoas com diversas técnicas possíveis, porque não existe somente um caminho. Existe aquilo que combina. A gente vem falando muito com você, com sua personalidade, e com certeza, eu brinquei aqui com o Márcio no início, a gente sempre extrai um pouquinho aqui também. Eu e o Márcio, de cada convidado, a gente está sempre aprendendo. E um bom trader nunca sai do banquinho do aluno. Então, ou seja, se você está achando que você já sabe tudo, meu irmão, é aí que você não sabe nada. Desce do banquinho, desce, né? Calce a sandália da humildade, porque a nossa profissão é uma profissão que a gente está em constante aprendizado, né? Sem dúvida, Márcio. A gente está aprendendo sempre. E hoje eu quero aprender demais. Pô, vamos deixar o nosso convidado falar então, cara. Vem cá, como é que foi essa descoberta pelo mercado financeiro? Cara, o que aconteceu? Eu tinha ramo de paleteria mexicana em São Paulo, tinha empresa de tinta e solvente, e eu tinha uma barbearia também em Mogi das Cruzes. E começou, tinha muito sócio, ficou naquela divisão, mais ou menos, paleteria foi um mercado que deu aquele boom muito forte, Sim. Depois veio uma queda, e eu acabei buscando outras alternativas. E eu comecei pelo mercado de Forex, que, cara, não era nada divulgado na época que eu comecei. Mas né? como é que tu descobriu isso? Cara, um amigo muito próximo, ele já operava o mercado de Forex e me apresentou o mercado. Hoje eu continuo operando e ele parou. Normal, né? Normal. Então eu comecei lá pelo Forex, aprendendo lá e, cara, achei bem interessante, até porque você tem a opção de operar com microlote lá, né? Então, assim, para quem tá começando, a gente fala muito de índice dólar, mas microlote lá fora ou ações aqui no Brasil também é excelente caminho para o cara começar a aprender. Você sabe, né? que isso é um projeto da B3, né? A gente esteve lá numa reunião e o pessoal estava falando dessa questão dos microlotes. Então, é bem provável que a gente vá ter aí futuramente isso. Isso, cara, é muito importante porque, assim, infelizmente a gente tem algumas pessoas que quebram por muito entusiasmo, né? Operar muito alavancada. A alavancagem, eu julgo ela muito boa para quem sabe usar. Perfeito. Claro. Então, eu acho que tem que desvendar mesmo isso, tirar, quebrar essa barreira do é difícil, de precisar de muito dinheiro para operar, para a pessoa começar ali desempenhar um bom papel. Isso aí. E você é mentor desde 2020, né? Isso. E, cara, então, a gente quer uma mentoria agora gratuita. O pessoal de casa também quer e vamos embora. Vamos direto pro gráfico. Eu tinha esquecido que ele tinha a paleteria, cara. É ele surfou essa onda, velho. Comeu muito tinha picolé mesmo de graça, né? Não, mão de vaca pra caramba. Não, o problema não era o Rafa, era o sócio dele. Não vai falar mal do sócio não, que eu sei que era o sócio, é o cunhado, mas tudo bem. Um abraço pro Marcelinho. Aí o cunhado é Marcelinho. Marcelinho mesmo. Mas, então, o Forex foi durante pouco tempo, então? Pouco tempo, cara. Fiquei pouco tempo, porque assim, como eu tinha os meus outros negócios, eu acordava 3h30 da manhã para operar Forex. Meu Deus. Eu começava operando no mercado de Londres, que abria 4 horas da manhã e vinha até 10 horas da manhã, que era abertura americana, né? Então, o meu trajeto de Forex foi esse. Pares de moeda e assim, depois que eu comecei a operar o mercado B3, eu comecei a ver mais volatilidade, encaixar mais o meu perfil, como vocês estavam conversando agora há pouco. Cada trader tem um perfil. E eu acho que o grande lance, Rafa, é você conseguir encontrar o seu perfil operacional. Eu tô há 3 anos e meio no mercado, quase 4. Eu achava que eu sabia o meu perfil operacional, eu não sabia, descobri tem poucos meses, cara. Sim. E, cara, é libertador. Totalmente. Igual o Scott falou agora de ser um aprendiz, né? A gente fala, tem aquele livro, não sei se vocês já leram, que o ego é o seu inimigo. Sim. Cara, esse livro é fundamental, porque se você achar que sabe tudo, o mercado te derruba, né? De um jeito bem triste, mas ele te cruel, derruba. né? Cruel. E qual é a diferença do Forex para B3 que você acha? Cara, tirando a alavancagem assim, para uma pessoa que já está operando bem B3, já tem um capital legal para... Pô, a gente está falando de um mercado que é em dólar, então você precisa ter um capital um pouco maior para poder operar. Só que assim, você consegue, a minha visão do Forex na época era fazer uma poupança em dólar. Então eu fazia uma rentabilidade tradando e automaticamente o câmbio, né, como o dólar é uma moeda forte, você começa a ganhar de rentabilidade 2 vezes, tanto no câmbio quanto na rentabilidade do trade. Mas vem cá, cara, como é que é a diferença de operar no MetaTrader pro Profit, cara?
Olha, eu sou muito suspeito para falar, porque assim, eu Você comecei tocou num ponto que eu não queria que entrasse. Então assim, cara, o Profit ele é maravilhoso de lindo. Sim. Só que eu tava muito acostumado com MetaTrader. Sim, perfeito. Eu vou mostrar o que eu opero para vocês aqui hoje. Vocês vão ver que é muito simples, não precisa de uma plataforma com N coisas. Sim. Que, cara, o Profit é sensacional. É sensacional. Melhor plataforma que tem de negociação, do não mundo. tem conversa sobre esse assunto. Só que o que eu opero, eu consigo operar em qualquer Até plataforma. num MetaStock. Exatamente. Mas é gráfico na tela já, Scott? Eu acho que ele já chegou lá, hein? Que isso, hein? Rafa, mostra pra gente. Produção, gráfico na tela. Lá. Olha aí. Gráfico na tela. E já vimos que tem uma parede rachada ali embaixo. Que é isso, Rafa? Cara, seguinte, isso aí, galera, você que tá aí na tela, preste atenção muito nesse indicador aqui agora, ó. IFR RCI. Vai lá. Você clica nele, cara, isso é fundamental nos seus trades, preste atenção. Olha. Tá vendo esse xizinho aqui? Limpa ele da tela. Não tenho nada contra indicadores, mas ele não tem nada a ver com o meu coração. Boa! Já gostei dele, já gostei dele, Scott. Diferença pela essa linha aqui, ó. Pra que serve esse negócio aí? Então, essa média de 200, Média de 200. cara, ela é muito interessante. Exponencial aritmética. Essa é aritmética. Boa. Ela é muito importante, muitos players usam, tá? Grandes. Só que a minha utilização nela também é um delete. Eita! Ih, Marcel, acabou com a sua média. Eu falei que tinha gostado e já não gostei mais. Delete. Geralmente, pros meus alunos, eu gosto de aumentar a mão quando ele fala que tem média. Tem uma média, eu falo, vou aumentar a mão na média. Então, pra ver se ela se... Se parasse toda vez que chegasse na média, tinha o operacional definido, ou seja, não precisa fazer mais nada da vida, né? Exatamente. Para toda vez? Não, então acabou. Ó, eu vou ser bem eclético e ser bem sincero. Todo operacional funciona. Sim. Eu acho que a pessoa precisa dominar ele. Como o Marcião comentou, cara, demorou um tempo para achar operacional. Eu falo isso muito até para os meus alunos, porque assim, eu sou conhecido por fazer scalping de 1000 pontos no índice. Então a galera fala, pô, um scalp de 1000 pontos. Não é todo mundo que aguenta segurar um trade. Sim. Não é. E o que eu consigo mostrar isso pra galera e por que eu faço esses trades mais longos? Eu quero mostrar pro principal público hoje que a gente tem de mercado que é possível ganhar dinheiro, só que você precisa estar dentro de uma realidade, que é o que a gente estava comentando sobre a alavancagem. Então assim, se você tem pouco capital, a única maneira de você conseguir fazer um dinheiro relativo é você carregar um trade maior. Sim. Né, sem alavancagem. Então eu comecei a fazer essas operações longas e, cara, eu me dei muito bem com isso. O scalping funciona absurdamente bem para quem sabe operar. Para quem tem um perfil disso, tem muita gente, cara, eu quero acertar muito. Tem gente que precisa dessa confiança, né? Precisa acertar, cara, de 10 trades, precisa acertar 8. No meu caso, eu vou errar 3. Se eu acertar 1, eu vou pagar os 3 e ainda vai sobrar dinheiro. Então, o meu maior trade foi 17-1. Perfeito. Em Petrobras. Que lindo. Isso. Faz trade em papel, então, em ações. Papel, índice dólar, sim. Mas o meu maior trade, assim, questão de risco-ganho, sim. foi day mas trade. Mas foi num day trade? Petro, Num day trade. Lindo, andou em 4, 5% num dia. Papo andou disso, né? 3,5%, mas como eu faço aumento de mão, sim, com base no meu lucro já, então eu consigo fazer uma margem, um risco muito pequeno e consigo me alavancar dessa forma e tirar um bom capital do mercado. Massa. Então é isso que eu mostro pra galera, que você não precisa ter uma margem gigantesca para tirar um dinheiro relativo do mercado. Eu vou querer saber esse segredo de levar um trade por 1000 pontos, falei, cara. Sabe, caramba, eu falei que o Márcio já tá adicionando as coisas ali já. Galera, a gente tava no almoço aqui, o Márcio falou que eu tinha pegado 100 pontos ontem no índice, eu fiquei indignado. Porque ele... não, então, falamos porque é o seguinte, porque o homem só gosta de vender. Não fiz a pergunta, Márcio. Desculpa. Poxa. Faz agora, então. Se tivesse só um botão, Rafa... Qual seria? Compra ou venda? Na verdade, assim, ó, vou falar um negócio até para Nelógica. Na minha plataforma tem 2 botões. Venda e realização. Ele não o que compra, irmão. Que loucura isso, cara. Ou seja, vende ou cancela, mas zera. Vem cá, você tá vendo uma compra, você não entra. Não entra na operação. Não entra? Não entra na operação. Que loucura, Rafa. Impressionante, cara. Impressionante.
Pra mim, assim, a gente fala é por causa que o seu joelho é meio manco, você é meio manquinho, por isso? Talvez que você não olha pra esquerda. Tô pendente a cair. É da perna, não é do olho, pô. Então, assim, o que eu vejo do mercado, a gente falando de parte técnica, né? O mercado, ele é movido entre medo e euforia. Sim. Pra mim, o sentimento de medo, ele é mais agressivo, é aquele pânico que a pessoa não sabe fazer. Então, cara, eu até brinco com os meus mentorandos que, assim, não tem compra mais rápida, não tem nenhuma operação mais rápida do que a venda. Que loucura. Tanto que eu tenho, estatisticamente, 550 a 600 pontos, ele dá em 40 minutos. 40 minutos ele tem que me dar uma parcial de 500, 600 pontos na venda. Sim. Na compra, cara, Ô, Scott, vocês estão conseguindo me convencer. Estamos quase lá, porque eu sou Zé Vendia também. Ele também é Zé Vendia, cara. Eu tô começando Se namorico, o negócio lerdo, parece que tá subindo de mula, meu. O negócio é neck. Tô rico, tô pobre. Irmão, pau na venda, irmão. Já era. Novembro, do dia 1º de novembro até hoje, 100% das minhas operações no índice foram de venda. Do mês de agosto até hoje, 97% das minhas operações no índice foram de venda. Isso eu puxei agora há pouco para postar no Instagram e tal, cara. É só venda. Eu até brinquei. Falei, cara, você tá com dificuldade de ser consistente porque é só vender o índice, cara. Mas você sabe que é interessante essa ideia? Porque a gente tem ou compra ou venda, né? É 50-50, 50-50. Se você elimina uma... Você já tem uma probabilidade maior. É isso, a probabilidade é maior. Cara, eu só vou vender. Cara, o mercado aqui tá subindo. Eu falei 100 pontos porque foi ontem ou anteontem que foi uma linha reta, né, pra cima. Uhum. E aí eu fico pensando, cara, então ele não operou. Não, óbvio que ele operou. Ele deve ver as regiões ali de suporte ou de resistência e entra, né? Mas a probabilidade, ele tá jogando com a probabilidade ao lado dele, ele... Cara, não quero comprar, só vou vender. Exatamente. Onde tiver venda, eu vendo. Exatamente. Falando de gráfico, parte de gráfico, o que eu opero, galera, basicamente são suporte e resistência. Esse é o gráfico que tu opera? Esse é meu gráfico. Só aqui, isso? Ó. Isso. Essas linhas que eu coloquei aqui na tela para vocês são Acabou o programa então, Scott. Ele só... É isso aí, galera. Isso. Obrigado. Então, assim, essas linhas foi que eu coloquei aqui na tela, né? Mas, teoricamente, é um gráfico limpo e ele só tem linhas de suporte e resistência. Tá, eu quero saber como é que você traçou isso aí, o que você viu para traçar esses negócios aí. Show. Vou mostrar isso agora para vocês. Beleza. Eu só vou dar um contexto do porquê eu opero isso, para vocês entenderem. Perfeito. Na minha visão, e isso vai cair todo no meu operacional, tá? Tanto na questão de gerenciamento de risco, para vocês entenderem a minha ideia. Mercado financeiro, quem movimenta o mercado são as instituições, não são pessoas físicas. Então, quando a gente fala de gerenciamento de risco, na minha cabeça, nenhum player grande ia colocar em risco R$1 bilhão para ganhar 100 mil. Então, partindo desse princípio, eu não faço nenhuma operação com risco menor do que 1 para 1. Porque se eu tenho um capital muito grande de risco, eu vou querer ganhar pelo menos a mesma coisa. Não posso sofrer um impacto muito grande de patrimônio, ficar ganhando 100 mil e perder 1 bilhão. Ganho 100 mil, essa conta não vai fechar lá na frente. Então, esse já é uma parte do meu contexto. Falando de compra e venda de mercado, eu vejo de uma coisa muito simples. Por isso que o pessoal fala de média, fala de indicadores. Eu só vejo simplesmente compradores e vendedores. O que eu opero? Região de interesse. Cara, como que essas regiões têm trade todo dia? Como que funciona? A minha base é price action puro. Então, assim, intraday eu opero muito price action. Então, tem operações todos os dias para mim. Só que o que determina minhas operações são as regiões que eu tenho marcada, que são suporte e resistência. Então, nelas que eu vou me balizar se eu vou comprar ou vender o índice. Comprar, não. Comprar? Realizar, desculpa. Ah, tá. Realizar. Então, assim, as minhas aulas, como são... Cara, são tão práticas, porque assim, eu traço suporte e resistência, ensino como traçar isso, e só tem uma regra. No suporte, você é proibido de fazer uma venda. Perfeito. Então, tá fazendo um padrão gráfico de uma bandeira, de um pivô de baixa. Não tem venda onde tem suporte. Perfeito. Se o suporte for rompido, quer dizer o quê? Que as instituições que estavam fazendo um preço comprador ali, desistiram do negócio e viraram a mão. Então, quando ele faz o rompimento, aí tudo bem, você pode entrar no pullback desse movimento, né? O reteste do suporte. Fora isso, galera...
é como eu vejo o mercado. Por isso que eu não vejo indicadores. O Price Action me mostra tudo. Os candles eu vejo tudo para vocês. Tanto em pontos relevantes, onde eu faço os trades mais macros de mão, mais pesada, onde eu tenho mais confiança. E eu vou mostrar para vocês até como eu me alavanco no meio do trade. Vou mostrar como carregar e como eu alavanco isso e vou fazendo as entradas. Se você quiser, pode operar ao vivo aí, bota minha conta aí. Cara, sexta-feira, 3 horas da Já tarde, era, meu né, amigo. cara? Que trader tá aí? Não sei quem é o trader que tá operando. Pode olhar aí, 3 da tarde. É o famoso, quem fez, fez. Exato. Quem não fez, não faz mais, amigo. Exatamente. E então, se tá na tela, tá correndo atrás do rabo. Atrás. Na verdade, o rabo já foi embora, Já ele tá procurando alguma coisa. Eu falo isso pros meus alunos. Quando bate o objetivo deles, eu não gosto de chamar de meta também, já é outro detalhe. É, outro. Que eu acho que pressiona muito uma meta. Então eu falo muito em objetivo. Legal. Cara, fez o seu trade, bateu o seu objetivo, desliga o profit. Claro. Fecha. Claro. Fecha a plataforma. Por quê? É impressionante. Você abriu o profit, ele vai estar fazendo um desenho que você vai entrar na operação, cara. É impressionante. É impressionante. É impressionante. Isso é uma realidade total. Então, assim, galera, falando de gráfico, né? Como eu opero suporte e resistência, o que eu vejo aqui de regiões, tá? A princípio... Gráfico de 60 minutos. Gráfico de 60 minutos, sempre olho no macro, tá? Então, para eu traçar essas regiões, eu começo pelo diário e venho diminuindo o tempo gráfico para fazer o alinhamento, tá, das operações. Então, eu coloquei aqui nos 60 minutos, porque a gente está falando de day trade. Então, é onde as marcações principais para eu executar minhas operações. Esses pontos onde... deixa eu mudar essa cor só. Esse amarelo vai ficar ruim aqui de vocês verem, nem eu estou enxergando. Cor preferida do Scott, fúcsia. Fúcsia? Ele adora. Cara, por isso que o uniforme do time lá de futebol era fúcsia, Era fúcsia, cara. ele adorava. Então, o que eu olho muito, galera, são essas regiões aqui, ó, de defesa, tá, de mercado. E o que conta para mim? Amplitude de movimento. Tá? As minhas regiões são marcadas por amplitude. Então, deixa eu puxar essas linhas para baixo. Vamos fingir que não tem nenhuma marcação aqui. Tá? O mercado está dessa forma. Se você perguntar para um trade iniciante, talvez ele ache que isso aqui é uma tendência de alta. Ele pode olhar aqui, cara, o mercado está subindo aqui, tem um canal, enfim. Na minha visão, isso aqui é completamente uma lateral, está num lateralidade. caixote. Exatamente. Um caixote, e nele eu tenho algumas explosões de movimento, onde eu tenho defesa dos vendedores nessa parte superior do mercado e compradores aqui embaixo. E o que eu vejo é a amplitude. Então, repara, galera, que o mercado sai daqui de baixo e consegue... Opa! Maldita mãozinha. Ela anda com gráfico. Clica na mãozinha de novo que vai. Deixa eu ver que ela não está saindo ainda. Nem com contra. Clica na mãozinha que ela vai sair. Isso. Aí, beleza. Então aqui, ó, vocês conseguem ver a amplitude. O mercado sai daqui de baixo, eu estou falando de um gráfico de 60 minutos, tá? Então ele joga o mercado 2.000 pontos lá para cima, da mesma forma, tá? Que o mercado aqui em cima defende a região e vai jogar esse mercado com amplitude lá embaixo. Então, essas regiões são as minhas principais regiões de atuação, é onde eu vejo os players atuando no mercado. O que eu falo muito para os meus alunos, como tem diversas formas de você operar o mercado, a região é mais importante do que o padrão. Isso eu sempre bato na tecla, porque você pode entrar por uma regra de coloração, por uma média, por um banda de Bollinger, um indicador que você queira. Só que a região é sempre mais importante do padrão que você vai operar. Justamente por quê? Parar de comprar topo e vender fundo. Enquanto a galera não entender que precisa parar de comprar topo e vender fundo, vai ficar complicado. Rafa, repete isso olhando para aquela câmera. Repete. Galera, seguinte, ó. A região sempre será mais importante que o padrão. Você precisa aprender a parar de vender topo e comprar fundo. Brito, você só vende. Mas eu vendo topo, não vendo fundo. Perfeito. Quer que desenhe? Não precisa. Não, né? Ele já bota tá um desenho aqui para nós. Exatamente. Então, assim, essas regiões de atuação é onde eu entro com uma mão mais pesada. São essas as regiões que eu atuo no mercado, literalmente. Então, partindo desse movimento fúcsia aqui que está marcado, né? Eu trago para um gráfico de 5 minutos e vou operar
esse mercado. Então, eu opero muito também, tá, galera? Que eu gosto de operar máxima e mínima do dia anterior. Então, máxima e mínima do dia anterior eu sempre vejo como um bom ponto de suporte e resistência, tá? Eu vou tirar esse fluxo aqui e vou traçar aqui um dia anterior só para a gente ter uma noção. Aqui foi quinta-feira. Então, a gente tem a máxima aqui em cima, mínima aqui embaixo. Repara que hoje o mercado chegou na região e fez uma queda. Só que aqui, galera, o que acontece? O pessoal quer vender aqui embaixo. Por quê? Com medo do que pode acontecer aqui em cima. Ele quer uma confirmação do movimento a qualquer custo. Já confirmou há muito tempo. Exatamente. Cara, eu vou dar uma dica muito importante para vocês. O candle 1 do dia, dos 5 minutos, para mim é um candle mais importante do dia. Repara, o candle 1 do dia, se a gente esquecer tudo isso aqui, ó, vamos esquecer. Marção, você tá no mercado, fez esse candle 1, aí deu o candle 2, o que o mercado significa para você? Qual, aquele primeiro 1 e 2 lá? Isso, aqui embaixo, ó. Parece que... O que você vê desse candle 1 aí? O candle 1 tentou subir ali, né? E, cara... Tá meio que lateralizado esse negócio aí, porque eu tô olhando pra trás, né? Ele não conseguiu romper o topo anterior. Certo, aqui dessa região. Dessa região. Sim. E o Candle 2 já mostrou que essa compra não é tão boa assim, não. Certo. Cara, o que eu vejo, tá? Nesses candles que abrem sem muita pretensão de lado, primeira opção que você tem, né? Eu jogo sempre duas probabilidades, nesse caso, tá? Lateralidade ou alargamento. Um candle que abre meia boca, um famoso doji, geralmente, ou esse tipo de candle, de cara eu vejo um alargamento. Então, se a gente vê o contexto do índice do dia, pelo candle 1, a gente já tem aqui um alargamento. Galera, para quem não sabe o que é alargamento... Eu ia perguntar isso. Exato. Para quem não sabe o que é alargamento, é quando o mercado rompe topo, perde fundo. Rompe topo, perde fundo. Se eu mudar esse tempo gráfico aqui para 2 minutos, para deixar um pouco mais fácil a visualização aqui para trás. Ó, o mercado abriu aqui nessa barra 1, perdeu a mínima. Só que ele não deu continuidade na movimentação, voltou e rompeu a máxima. A partir desse momento, você já pode desenhar um alargamento e é uma das principais figuras de stop, Marcião. Por quê? É aqui que o pessoal vai vender fundo e compra topo. O alargamento é onde geralmente judia dos caras. Vai fazer um pivô, vai falhar, vai fazer o que for, qualquer padrão, falha toda vez. Exatamente, ele sempre vai falhar. Então, se a gente partir também do princípio que 80% dos rompimentos são falsos, a melhor coisa é você operar contra uma tendência em determinada região. Perfeito. Né? Então, eu sempre olho essas regiões. O que eu deixo sempre de aviso para os alunos? Aqui a gente marcou máxima e mínima do dia anterior. Se a gente colocar aqui num gráfico de 15 minutos, esse é o meu principal gráfico de operação, tá, galera? Você gosta de operar 15? 15 minutos. Reparem que tem essas zonas aqui, ó, de total indecisão de mercado. Aí você não faz nada. Cara, absolutamente nada. Então, para que serve essa região? Ela tem a mesma função que uma média para mim. Nada. Tá? Eu vou traçar uma região aqui e eu não vou fazer absolutamente nada dentro do que tiver aí dentro. Nada. Enquanto o mercado estiver aqui, Marcião, vou lavar a louça, vou passear com meu filho, vou colocar simplesmente um alarme aqui em cima e um alarme aqui embaixo. Quando o mercado chegar na minha região de interesse, eu vou decidir se eu vou operar ou não aquela determinada região. Tá, mas no caso chegou lá embaixo, tocou o alarme. Tocou o alarme. Você não faz nada. Aqui embaixo? É, porque não dá pra vender aí. Aqui nesse caso eu não faço absolutamente nada. Porém, eu já teria vendido lá em cima. Sim. Tá? Aqui em cima, mostrando um padrão aqui que eu gosto de operar bastante, tá? Usando o gráfico de 5 minutos. Eu mostrei para vocês o alargamento, né? Só que o que eu vejo aqui, galera? Olha como o mercado perde força. Ele rompe topo, só que ele não tem continuidade. Aí ele faz outro candle de rompimento, não tem continuidade. Faz outro candle de rompimento, não tem continuidade. Aí eu vou trocar essa linha aqui, que ela não está aparecendo. E o que é interessante ali, Rafa, por exemplo, o candle
13 que você falou, ele fez um candle de rompimento. Isso. O interessante é que o candle seguinte não viola essa máxima também. O 14 volta tudo. A mesma coisa no candle 7, que é o primeiro rompimento lá, também não faz. E o que eu observo na abertura ali, acrescentando o que você está falando do racional, essa primeira barra, a abertura praticamente sem gap, ela faz o engolfo, ela engolfou o candle 113 no dia seguinte, só que na sequência já fez um martelo, ou seja, ela fez uma reversão para baixo, na sequência fez um martelo, ou seja, que força eu tenho na venda aqui? Exatamente. Zero. Ou seja, e nessa região também, eu comprei essa barra hoje até, Sim. Só que nessa região horrível, horrível essa região. Então, eu também não queria ficar muito ali dentro não, porque o que teve de pessoas que se mataram nessa região aqui ontem, não está escrito. Eu vou dar um exemplo para vocês desses dias. Meus alunos, como eles me seguem já e operam basicamente a mesma situação, esses dias a gente ficou no 15 minutos dando risada. Por que dando risada? Porque é um dia que o mercado vai estopar geral. O mercado ficou das 9 da manhã... Deixa eu pegar o dia aqui. Famoso moedor de dinheiro. Moedor de dinheiro. Cara, ali ele realmente judiou da galera. Deixa eu pegar aqui. Ele ficou aqui, ó. Ele ficou por horas aqui. Ou seja, um dia inteiro morto nessa região. Onde a gente operou? Aqui em cima. Pô, Brito, mas aqui o gráfico tá parado. Não, galera. Isso aqui é zona de resistência já lá de trás. Tá? É a região de interesse que eu comentei com vocês aqui em cima, ó, onde tem o deslocamento, a amplitude de movimento. Tá? Então, essas regiões já está traçado. Enquanto o mercado está aqui, ó, no meio, totalmente lateral, não tem absolutamente nada que eu faça. Tá? Só café. Só café, exatamente. Uma loucinha, talvez. Partindo do princípio que eu só vendo, eu gosto de vender, eu busco as operações, né, de resistência, espero o mercado subir. Obviamente, tem compra no mercado, né? A gente fala assim brincando. Sim. Eu, particularmente, não gosto, justamente pelo sentimento de medo e euforia. De medo e euforia que a gente comentou agora no início do podcast. Então, eu prefiro vender. E eu vou mostrar um detalhe que muita gente comete erros achando que o mercado está fazendo falhas ou rompimentos, que, na verdade, são fechamentos de gaps invisíveis. Poucas pessoas já percebem esses gaps. E esses gaps é onde eu uso para me alavancar. O gap, para mim, é o segredo de alavancar o mercado. Como o pessoal geralmente conhece gap, né? O Scott acabou de falar, cara, o mercado ali abriu praticamente sem gap. Por quê? Ele fechou aqui e já abriu aqui. Esse é o gap que o pessoal conhece. Então, é abertura e fechamento de mercado. Sim. Quais são os gaps que eu olho? Galera, o primeiro gap que eu olho é o gap de candle. Então, aqui, ó, entre o candle 5 e o candle 7, deixa eu pegar um retângulo aqui. Ele tem um espaço vazio, certo? Não teve negociação nessa região. E tá vendo, Marcião, que aqui, ó, Scott, o mercado começa a fazer um topo no candle 8, 9 e 10? Sim. Só que qual é o segredo aqui? Muita gente aqui faz o quê? Opa, o mercado tentou fazer um rompimento, não conseguiu, vou vender. Só que o que acontece? Aqui ele tem um falso suporte, que é o gap. Sim. Então, enquanto o mercado não agredir essa região, ou seja, o que é agredir a região? Fechar o candle abaixo. O pavio não significa absolutamente nada. Tem que fechamento. Um fechamento de barra abaixo do gap, não tem como vender. Você falou uma parada aí que o pavio não quer dizer nada. Nada. Na questão, quando eu falo de rompimento de região, o pavio, para mim, ele não influencia em nada. O pavio, para mim, ele é uma violação daquela região. Muitas vezes ele serve como violino. Né? Estopar a galera. Estopa a galera e depois toma uma direção ao mercado. Então, por isso que eu uso um stop mais longo, as minhas operações são longas. Como é que é o teu stop? Cara, o meu stop sempre vai funcionar dessa forma. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Eu fiz uma operação ontem aqui, tá fácil de mostrar a operação de ontem para vocês. Deixa eu pegar aqui, ó, dia de quarta-feira. Depois vamos voltar o gap ali, porque você ia falar da alavancagem, como é que você alavanca. Sim, pode deixar. Deixa eu voltar aqui pro... Que a gente tem isso, né, Scott?
cara tá falando uma coisa e a gente já pergunta outra, e ele já vai pro outro caminho. Tranquilo. E a gente tem que ficar ligado pra voltar. Isso mostra a ansiedade. A ansiedade dos apresentadores. Deixa eu só mostrar isso aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui, ó. Vou mostrar a operação de ontem para vocês, tá? Então eu tinha aqui, ó, máxima de quarta-feira, mínima de quarta-feira e uma região de 50%. Então eu tinha essas 3 regiões demarcadas na minha tela. E o mercado, galera, eu vou colocar aqui numa cor só para que eu vou ter que mudar o tempo gráfico, só para vocês ficar mais dinâmico aí e conseguirem entender a explicação. Vou usar sempre a fúcsia, tá? Por conta do Scott. Isso. Pegaram pra Cristo hoje. Deixa eu mudar aqui pro tempo gráfico de 5 minutos. Então, galera, o que eu opero, né? Eu tenho essas regiões de interesse. O que eu espero? Comentei com vocês que eu preciso que o mercado feche abaixo de um gap, né? Nessa região. Então, repara que o mercado abriu nessa barra 1, muito forte comprador, totalmente diferente do cenário que a gente falou. Sim. Uma barra inteira comprador fez com que o mercado se movesse para cima sem nenhum gap aberto. O mercado subiu literalmente com todos os gaps de candle fechado. Onde ele abriu um gap? Barra 19 e barra 20. 19 foi notícia, 10h30. 10h30? Foi. Sim. Ó, aqui, então, tínhamos um gap aberto. Nessa região, entre a barra 19 e a 21, certo? A barra 20 fez um gap aqui marcado. O que eu preciso? Que o mercado faça uma barra negativa aqui embaixo. O mercado fez uma barra negativa... Para fechar o gap. Exatamente. Tá. Mercado fez uma barra negativa, o que acontece, Márcio? O gap, eu entendo ele como uma zona de suporte e resistência. Se ele foi rompido, e nesse caso ele era um suporte, o mercado estava subindo, então esse gap estava apoiando como um suporte, ele foi rompido, virou a tendência. Então o que eu faço nesse caso? Usar a ferramenta aqui risco-ganho. Vendo aqui esse candle de rompimento do gap, stop lá em cima. Aqui. Esse é o meu operacional. Fiz a venda. Entrei aqui com 5 contratos. O que eu tenho aberto entre o candle 31 e o candle 32? Eu tenho um outro gap aberto aqui, ó, na mesma região do 20. Então, esse candle 31 deixou um gap de candle aberto. Uhum. Repara que ele vai, fecha o gap no pavio e aqui é o meu aumento de mão. Porque eu estou vendo que o gap agora ele está apoiado para o meu lado. Tá, sendo resistência. Você aumentou a mão. Isso. No momento que você estava negativo, né? Negativo. Tava passando um calorzinho ali, tu falou, vou botar mais contratos nesse gap por conta... É aquilo que a gente está falando no almoço. Fazer médio sabendo por que está fazendo. Exatamente. Né? Assim, eu não estou fazendo um médio para trás, nem defendendo região nesse caso. Sim. Porque assim, uma coisa é você fazer preço médio, outra coisa é você defender uma região. Perfeito. Sim. O que, na minha opinião, diferencia um preço médio da região é... O cara que opera a região, ele sabe estopar. O preço médio, geralmente, ele vai tiltar e vai acabar entregando todo o mercado. Ele vai até o limite máximo. Exato. Então, aqui eu faço um aumento de mão, só que isso é um detalhe importante. O meu stop desse aumento de mão, Márcio, está aqui atrás. Ó. É um stop muito pequeno. O stop já não é mais lá em cima. O stop da minha entrada principal, ele continua lá em cima. Ah, tá. Uhum. O meu aumento de mão, o stop está aqui curtinho. Então, a gente está falando de um stop... Não tem nem 40 pontos, acho. 60 pontos de stop. Então aqui eu faço um aumento de mão e eu vou seguir como o raciocínio. 2-1 desse stop para eu fazer a parcial do meu aumento de mão. Então, cara, o mercado não andou nada. Eu já consegui fazer um mega resultado, 2-1 de um aumento de mão, meu preço médio ele já sobe e meu stop vai ficando lá embaixo. Então, assim que eu carrego o meu trade, sempre eu vou olhar o quê? Gap. Gap aberto para eu defender a operação e entrar no trade. Repara que a barra 36, que perdeu aqui, ó, fez um pivô de baixa, muita gente faz o quê? Já cola o stop aqui. Mas isso aqui não teve um rompimento ainda, não teve continuidade na movimentação. Então, enquanto ele não tiver 2 barras negativas aqui para baixo, meu stop segue lá em cima. Só vou descer meu stop aqui para baixo, depois da barra 41 aqui, ó, que ela fez um pivô de baixa, fazendo fundos mais baixos, topos mais baixos, e aí eu vou defendendo a minha operação
Conduzindo, né? Conduzindo, exato. Meu stop, conforme ele vai fazendo fundo e topos cada vez mais baixos. E eu sempre vou ficar de olho o quê? No gap. Olha aqui embaixo. Repara também do trade institucional que eu comentei com vocês. Ó. Eu entrei aqui na operação, a minha realização dessa operação específica, ela está aqui embaixo. A minha parcial tem que estar aqui embaixo, de no mínimo 380 pontos. Essa é a minha parcial. Tanto que eu até brinco na sala, porque muita gente você vê no YouTube, o cara deu 50 pontos, 100 pontos, é parcial. E a gritaria. Na minha sala isso é uma zoeira, cara. Sim. O pessoal até brinca. Tipo, o mercado que conta que paga isso aí, irmão? Não existe. Não existe, cara. Então, assim, eu sempre busco essa ideia. E outro detalhe importante, que eu vou falar isso para vocês. A mesma região de 1 para 1, de gerenciamento de risco, 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, vocês sabiam que ela também funciona como suporte e resistência? Cara, isso é muito interessante, porque assim, ó, imagina que um player entrou vendido aqui nesse candle, um player grande, um player institucional. Então ele entrou aqui nessa barra 31, stop aqui atrás. Olha que interessante. Paga 1 para 1 e olha onde ele volta. Sabe por que isso acontece, Marção? Porque o mercado anda a 100 pontos, o que o pessoal faz? Realiza. 0 a 0. O cara quer proteger a operação. Sim. Então o mercado anda 100 pontos, 150 pontos, vou colocar no 0 a 0. Aí o mercado vem te estopa. Tira ele e vai embora. Prazer, isso já aconteceu bilhões e 355 mil vezes comigo. Só com você? Com o Rafa também e comigo também. Diversas coisas. Sim. Cara, essa questão de arrastar stop acho que é o pior cenário que o trader pode ter. Porque assim, ele vai ficar de fora de mega operações e vai ser estopado cheio. Vai ser raro ele pegar uma operação muito boa, proteger na operação com stop muito colado. Epa, Will, a treta aqui do Biziário e do Rafa. Epa, olha só agora, põe um versus ali, ó. Então, assim, na minha visão, eu sempre uso esse contexto. Esse negócio do cara realizar muito curto. Como eu falo de perfil de mercado, se você está operando muito grande, você tem algumas alternativas de realizações antes de 1 para 1 do mercado. Só que, na maioria das operações, eu vou seguir sempre a visão do 1 para 1, com o contexto de mercado, com price action, com os candles, o que eles estão me dizendo, para eu saber se eu vou proteger minha operação, virar a minha mão, dependendo da situação, ou sair fora do trade. Então, sempre eu vou olhar barra a barra para me dizer isso. E, cara, o que eu brinco muito com a galera, mas isso é muito tempo de tela, né? Sim. Visualização e entendimento. Assim, galera, quando eu comecei a operar B3, eu ainda operava o Forex. Então eu começava às 4 da manhã e parava às 6 da tarde. Então era um tempo de tela muito grande, né, de mercado. E eu brinco com a questão de média aí que eu comentei com vocês, justamente por conta disso. Ó. Tomava nem banho, né, velho? Não tomava nem banho, né, Márcio? Cara, não almoça, não come. Hoje ele até tomou banho, ó, porque eu não conhecia o Rafa assim, não. Hoje passou um sala online ali. Não, mas ele tem um soro que ele fica operando aqui, um soro. Cadê aqui, pô, a média? Deixa eu achar aqui o Digita. Indicadores. Escreve aqui. média que vai. Só escrever. Tá vendo? Eu não uso a média, aí não sei usar atalhos. Tudo que você escrever no Prot vai. Pô, top. Então, galera, é o seguinte, olha que interessante. Olha a média de 9, que é uma média muito respeitada. O cara ganhou campeonatos de trade operando média. Então, pra vocês verem como tudo não fala mal dessa média, mano. Eu adoro ela. Então, só pra vocês verem. Olha os meus aumentos de mão e realização como casa com a média. O próprio candle já me mostra isso. Então, por isso que eu não vejo essa necessidade de usar a média. Candle. A minha visualização com gráficos de média fica ultra poluído e pra mim, Rafa Brito, eu atrapalha demais, porque assim, às vezes eu vou hesitar um trade por conta de uma média que, cara, não tá fazendo contexto essa média onde ela tá. Então, volto a dizer, a região é mais importante que o padrão. Perfeito. Tá? Quantas vezes eu deixei de fazer trade também por causa de high demand? Ah, mas tem a 50, tem a 200, tem a 403 lá. Aí você fala assim, não vou fazer. Aí eu, não, vou zerar ali. Aí você zera, aí na hora que você põe a sua posição lá, zera ali, o que acontece? Anda mais 1000 pontos por trás. Que merda. Exato. Eu me calo. Eu também me atrapalha também, Rafa. Cara, concordo me contigo. Atrapalha muito e assim, porque eu fui operar Usei price por anos, action, cara.
Exato, e entender totalmente o contexto. Justamente para eu sair dessas operações aqui, ó. Isso aqui bateu na média, é um pivô de alta. Só que é uma ultra resistência minha, cara. Eu sou proibido de fazer uma compra numa resistência. Então, a média, ela tá me dando um sinal? Tá. Só que se eu não tiver uma leitura de contexto, eu tomo um stop aqui, sem necessidade alguma de operação. E não consigo enxergar essa reversão. Quando eu vou ver essa reversão para criar uma confiança que o mercado realmente deslanchou, que o pessoal tem medo de vender o topo, ele vai ver o quê? Agora deu 3 barras aqui negativas, se voltar aqui eu vou entrar na operação. E é aqui onde o cara acaba se matando. Então aí ele culpa a média. Tem muita gente que ensina diversos cursos de setups, que o problema não é só o cara que vende o curso e nem o cara que opera. A divisão é dos dois. O cara não vai entender o contexto operacional de fato para executar um trade bem feito. Isso é tão interessante, Márcio, que eu pego muita gente que opera a média. Sim. Aí eu falo, cara, me fala um cenário aí que você opera a média. Qual que é a premissa para você operar uma média? Cara, se a gente for falar de média, a gente tá falando de tendência? Eu tô certo ou eu tô errado? Sim. Tendência. Fato. Qual que é o básico que você precisa para operar uma média, então? Conhecer a tendência. Muito bem. Você precisa, pelo menos, que o mercado esteja fazendo topo e fundo descendente ou ascendente. Sim. Como uma pessoa opera a média sem entender uma tendência? E se tiver lateral, também esquece. Exatamente. E aí o que o trader faz? Culpa a média. A culpa é da média. Sim. A média que não funciona, a média que parou de funcionar. Rafa, eu opero médias. E o Scott, eu vou ter que ir embora. Eu também vou. Tomou. Se o Márcio entrar na minha sala, ele toma bloco. Ô, Rafa, hoje é 2 contra 1 aqui. Vai de leve, eu também não uso. Vai dar bom. Calma, é 2 contra 1. Eu quero ver vocês correrem mais que eu, hein, cara. Que esse seu joelhinho, velho. Você tava sofrendo segunda-feira que você tava com o joelho ruim. Mas aí a galera vê as operações que eu posso e fala, Márcio, cara, é só o cruzamento da média. Eu falo, não, gente, é um contexto. Eu não saio, cruzou, já saiu vendendo ou comprando. Não, tem um contexto. E aí o que você falou, o tempo de tela é fundamental, gente. Perfeito. Cara, Marcelo, eu dou mentoria. E na mentoria eu não ensino o operacional pro cara. Porque assim, muita gente tá na minha tela, na minha sala, e não consegue carregar um trade de 800 pontos. Tá bom, tu já me convenceu, eu vou fazer a tua mentoria, cara. Obrigado. O que acontece, Marcelo? Muita gente não consegue alongar essa operação. Então, o que eu faço? Eu pego esse cara e moldo pro operacional dele, para ele criar confiança no operacional dele. Exemplo, claro que eu abro aqui para você sem problema nenhum. Muita gente na minha sala tá ganhando dinheiro operando um índice comprado que eu não fiz nada ainda. Perfeito. O cara, ele aprendeu a operar. Ele vai decidir a operação dele ali. Ele entendeu toda a leitura que eu quero passar para ele de contexto, do que ele precisa para executar o operacional dele, cara. Então, por isso que eu acho o mercado fascinante, cara. O Scott pode estar comprado, você pode estar vendido e os dois ganharem dinheiro. Eu falo isso também, cara. Cara, isso é surreal. Só o mercado que proporciona isso. É bizarro. A gente não tem concorrente. Eu posso ensinar minha técnica para vocês e vai todo mundo ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Cara, eu acho isso sensacional. Eu também acho. Ô, Rafa, dentro dessas regiões que você está falando aí, você tem, além de só ser a região, você olha para um sinal do candle ali? Cara, então, a região para mim é mais importante que o padrão. Que até o sinal do candle, por exemplo, não seria a última... Então, eu sempre gosto de esperar o fechamento do candle para poder entender o que o mercado está fazendo naquela região. Quanto mais rápido ele chegar naquela região, porque eu estou operando contra o mercado. Então, assim, quando ele vem aqui com emergência, descendo 3, 4 barras seguidas muito forte, geralmente aqui eu posso entrar no mercado. Porque o mercado tende a o quê? Bater ali naquela região e fazer um pullback maior. Quando o mercado vem muito devagar, eu prefiro que ele faça o quê? Um contexto igual aqui em cima. Chegou aqui em cima, tentou romper, não conseguiu, tentou romper, não conseguiu. Aí pega os apressadinhos para fazer a operação que eu nunca vi, cara. O cara que está começando no mercado e aprendeu topo duplo e fundo duplo, todo segundo tem topo fundo e topo duplo e fundo duplo. E eu falo, galera, seguinte, vamos repetir. A região é mais importante que o padrão. Então não tem topo duplo em qualquer lugar, velho. Sim. Por isso que eu falo da média também. E para ser um topo ou um fundo duplo, tem que ser um topo ou um fundo. Pô, tem que estar na região. Na região. Pô, não é no meio do caminho, velho. É topo, é reversão, é estar no topo, não é no meio. Sabe né? o que eu acho? Muita gente quer participar do mercado. O cara não quer ele operar, ele quer participar do mercado. Tem aquilo, né? Você quer ganhar dinheiro ou quer operar?
Eu quero ganhar dinheiro. Então, espera chegar numa região, né? Espera alinhar seu trade. Espera seu mercado entrar em tendência, que é o seu caso, usando média. Exato. E eu não, tanto faz em tendência quanto faz acumulado. Eu vou operar as regiões também extremidades. Exato. Ah, isso que é muito legal, você falou dessas barras 50, 51, 52, que ela vem muito rápido, é o que a gente vem falando aqui bastante, né? Inclinação. O mercado inclinou demais, né? Sim. A gente vê que tem um movimento reto, não é uma inclinação de 45, 55 graus. Muito reto. Isso para mim é uma baita de uma exaustão. Se eu tenho um sinal interessante, por exemplo, eu gosto muito de candlesticks, tá? A barra 52 com a barra 53, né? Ele tem um haramizão ali, e no blended candle é um baita de um doji ali. Se eu somar o candle 52 com 53, eu tenho um padrão de reversão de candle aqui. Então eu compro na máxima do 53, stop na mínima e consigo levar até o meio do caminho. Exato. E o pessoal é para o que eu vou olhar. Então, assim, eu tenho exaustão, eu tenho uma exaustão e um sinal de reversão. Entendeu? Exatamente. É assim, até para o pessoal entender, né, Scott? Esse desenho que o Scott falou aqui, que às vezes, eu não sei nome de candle. Sim. Eu olho sempre força da barra. A barra que vai me dizer tudo, mas não por nome. O que você pode fazer, galera? Tá na dúvida do que o Scott acabou de falar aqui, ó, barra 52 e 53, se eu vou comprar, se eu não vou? Tá no tempo de 5 minutos? Coloca no 2. Você vê o que o mercado fez naquela determinada região. Porque o desenho... Vamos trazer a região aqui, ó. Aí, perfeito. Olha que interessante. O desenho é um pivô de alta. Ó. O mercado fez o fundo e já fez um pivô aqui, uma bandeira de alta e pau no mercado para cima. Então você consegue alguns atalhos que confirmam a sua movimentação, te dando mais segurança para executar o trade. Tá? E como eu faço a maioria das operações, Scott? Vamos falar aqui dessa compra aqui embaixo. Não. Compra não. Compra não. É venda. Brincadeira. Vou tirar essa média aqui antes que o Márcio veja. Então, assim, vamos falar dessa compra aqui do Scott, né? Barra 52 e 53. Qual o nome do candle ali, Scott? Somando os dois candles dá um doji, um long length doji. É porque você falou de blends. Blended candle, somando, é isso aí. O Will. Ai. E, ó, vou voltar no assunto contexto e tempo de tela, Marcelo. Sim. Boa. Olha só, olha o que o Scott falou aqui embaixo. E eu não tinha falado para vocês sobre gap de barra? Sim. Então a barra 51 deixou um gap aberto, o mercado fechou o gap e o gap dela simplesmente virou de novo um suporte. Ó. E eu falei que eu compro onde? Na máxima da 53. Na máxima, exatamente. Ponto. Então, é engraçado que assim, quem opera suporte e resistência ou opera a média de forma correta, espera a movimentação, geralmente o que vai ter? Confluência. Então, muitas vezes a gente vai fazer a operação junto, Márcio. Sim. Você vai falar, cara, eu entrei na média de 9. Eu falei, cara, puta, eu não devia ter entrado. Não se soma Dá até um tremelico. Não devia ter entrado. Porque assim, é a região. A média vai estar ali. A gente acabou de colocar nos 2 minutos e a média estava exatamente no mesmo ponto, né, de atuação. Então, como eu carrego essa operação só para o pessoal entender? Sempre vou usar um risco de pelo menos 1 para 1 da minha operação. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de um trade de, vamos lá, 200 pontos. Tá? Eu não vou realizar menos do que 200 pontos. Essa é a minha leitura. Então, eu entrei nessa operação, uso sempre essa ferramenta risco-ganho, tá? E como eu carrego esse trade usando essa ferramenta, é importante. Então, o mercado andou 1 para 1. Entrei aqui no trade, ele andou aqui 1 para 1, certo? Muita gente já sobe o stop aqui para o preço de entrada. O que eu faço? Eu sempre carrego o stop depois que ele paga 2 para 1. Então, o mercado veio e pagou 2 para 1 na barra 78. Agora, eu posso mover o meu stop para o 1 para 1 aqui embaixo. Quando ele vai para o 3 para 1, aí eu movo para o 2 para 1. Eu não movo de imediato trade. O mais seguro de fazer, a gente está hoje num período de mercado lateral, está enroscado. Ele deu aquela alta muito forte, né? Deu 14 mil pontos, acho que em 10 dias. Uhum. E esses dias são difíceis para mim, porque assim, por mais que eu goste de vender, se eu tomar 2 stops seguidos, lembrando que eu faço... Isso é importante. Quantas operações você faz? No máximo, cara, hoje eu operei muito! 2 trades no dia. 2? 2 Que trades loucura. no dia. 2 trades Se no for dia. por terceiro, já tá fazendo merda. Exatamente. E assim, eu vou te falar a Falei verdade. meio carioca aqui, você viu? Merda. É difícil a gente falar isso porque a gente se apoia em nós, né? No nosso conhecimento. Sim. Mas o meu primeiro curso, era até com o Leandro Bala, beijo Bala,
o nome era menos é mais. Tanto o motivo da gente não ter nada na tela, não tinha nenhum indicador, então já era menos coisas. Sim. E menos trades. Porque a galera precisa entender que cada trade que você executa, você está aumentando uma probabilidade de risco. Está se expondo. Você está se expondo, aumenta a sua ansiedade, porque é normal, o trader vai ter ansiedade, principalmente quem está começando no mercado, né? E quanto mais você evoluir, você vai ter que crescer em tudo, porque você aumenta o número de lote, você vai crescendo passo a passo, e isso tem uma bagagem, né? Você precisa de literalmente, tempo de tela, conhecimento para poder evoluir nesse sentido. Então... Ô Rafa, agora falando aqui, então você falou da condução, né, 1 para 1 é essa linha do meio ali que tá o 0,16 ali, o pessoal tá de casa ver. Exato. Beleza, ali você não faz nenhuma parcial, nada. Minha parcial é ali. Você faz uma parcial. Geralmente, quantos por cento da mão? A minha parcial, de 1 para 1, geralmente eu coloco 70% da mão. Tá? Então ali tu deixa 250 contratos ali. Mais ou menos. Isso. Se eu tiver comprado, vendido 1000. Então assim, geralmente eu deixo 70% da mão ali. Por quê? Eu trabalho com aumento de mão, que isso também me ajuda, né? Eu consigo fazer várias vezes o meu risco, dependendo se o mercado anda muito forte a meu favor. E por que eu faço 70% da mão? Porque a maioria das vezes o mercado paga mais 1 para 1. Então, se eu estender muito o meu risco-ganho, eu vou diminuir minha taxa de acerto. Então, eu tirando 70% da minha mão no 1 para 1, mesmo se o mercado voltar e me estopar lá embaixo, eu ainda vou sair num dia positivo. Perfeito. Sim. Tá? Então, assim, isso eu falo muito para trader, tá? Que tá com a gente lá na sala. Eu acho que o trader ele tem 3 resultados mensais. Ele pode ter um ultra gain, sair no gain, ou no loss. Ultra loss, na minha visão de um trader profissional, não existe. Porque um ultra loss ele só vai ter se ele tiver... Dia de fúria. Dia de fúria. Isso daí, enquanto ele não entender que a trava da plataforma do Profit é essencial, eu vou te falar que eu tenho muitos alunos que eles não aceitam. Ele fala, cara, não é possível que eu não consigo parar. Eu falo, cara, você não consegue, pode confiar, você não consegue. Eu já falei quantas vezes, vamos contar quantas vezes nós já não conseguimos parar? Se Querem juntar aqui dá mais de 30. Querem saber? Eu fiz 378 operações em um dia. Eu fiz 200 e Eu tralala. operei mais barra do que o gráfico de 5 minutos faz. É isso. Eu já fiz por aí, 200 e pouco. 378. Eu abri na mentoria aqui, ó. Perdi R$9.000. Eu contei um caso no Na almoço, época- foi nesse dia eu fiz 200 e poucas barras. 200 e poucos trades. Na época, o meu loss era R$800. Eu perdi 9.000. Cara, eu nem sabia o que... Se você me perguntasse o que você fez... Não sei. tenho a Tava menor totalmente ideia. emocional, né? Totalmente emocional. E assim, eu sou muito chato com os meus alunos. Eu gosto de trazer a realidade pra galera. Então assim, você tem que estar bem fora e dentro. Que, cara, às vezes você tá com um problema com seu filho. Sim. Então, você não tá com a cabeça pra... Brigou com a operar. patroa. Exatamente. Tem que estar tudo alinhado. Tem que ter um equilíbrio para operar o Claro, mercado. O óbvio. mercado come a nossa paciência, não parece, mas é bem... É desgastante, É desgastante, né? A gente emocionalmente. fala da vida de trader, cara, é muito boa. A gente tem a flexibilidade geográfica. Sim. Por mais que eu não recomendo, mas eu faço às vezes, são operações no celular, mas eu não faço para, eu tô aqui fazendo... Sim. Não, é algo sério, né? Sobre isso. E a pessoa tem que ter responsabilidade do que ela tá fazendo. Então, assim, o Cohen falava muito bem, ele aprendeu isso tendo responsabilidade com a família dele. Ele falou, cara, esse dinheiro é da minha família, não é meu. E eu falei, putz, cara, eu peguei vários insights com o Cohen, cara. O cara, ele é realmente sensacional. Pode fazer uma declaração pra ele. Cohen, I love you. Mas assim, aprendi várias coisas, principalmente de mindset, cara. Tem uma bagagem enorme, né? Pô, 20 anos de mercado. Sim. Pra quem não conhece... Não vou falar o apelido dele aqui, não. Não. Não vou falar. Mas assim, essa parte de mindset é muito interessante. O cara precisa ter a bagagem, né, Marcião? Não é um negócio tão simples, Não. né? De jeito nenhum. Eu vejo É o que, dinheiro assim, mais fácil e difícil do mundo de conseguir. Exato. Perfeita definição. É exatamente isso. E quando você descobre a virada de chave, é tão simples, né?
Sim. É tão simples. Até você chegar a ela, tem um processo. Eu acho... as pessoas ficam falando, tá, mas quando é que cai a ficha? Quando é que é a virada de chave? E, mas é clichê falar isso. Cara, não é clichê. Isso realmente acontece. Né? Você cai é uma chave que vira e tu fala, cara, como é que eu não tinha visto isso antes, né? E, de fato, é o tempo de tela, é conhecimento, é estudar. O famoso, o simples funciona. O simples funciona. O cara quer inventar a roda, não adianta, cara. Já tem um milhão de carros rodando aí, cara. Não adianta você inventar algo aí, não tem mais o que fazer. Sim. Eu acho assim, que a gente vira a chave todos os dias. Todos os dias eu decido e escolho ser consistente. Saca? Certeza. Porque assim, se a gente virei a chave, nunca mais vou ter problema? Sim. Não, vai ter sim. Vai ter. Vacilou? Esquece. Então essa chave pode virar sempre para os dois lados. Sim. Mas o que virou a chave, o que todo mundo vai ter, mas o que mais me fez entender e virar de fato essa chave foi entender a importância de uma expectativa matemática. Entender exatamente do que você está falando. Poxa, como eu preciso ter uma relação risco-retorno sempre muito maior do que eu tenho que ter um trade que pague muitos stops, que era uma coisa. Era um cara de relação risco-retorno negativa, não conseguia ganhar dinheiro. Por quê? Minha taxa de acerto não casava com aquilo. E aí foi aí que eu fui começando a encontrar. Então, cada um vai ter o seu momento. Então, isso para mim hoje é super simples. E aí, qualquer operacional da grana, sim, desde que você saiba trabalhar muito bem a relação risco-retorno que aquele padrão dá. Mas você conhece a base estatística dele? Não sei. Não conheço. Se você não conhece, vai lá, busque encontrar isso. Então, acho que cada um tem a sua virada de chave. Né? Isso, para mim, hoje é muito simples e eu acho que, sim, é fácil. É até triste. Algumas pessoas se incomodam quando a gente fala fácil aqui. Sim. Com certeza pode estar o nego no comentário aí. Né? Vai falar. Mas vai que a gente bater. Entende que, assim, eu não preciso... você falou lá, o cara quer acertar 80%. Rafa, se eu acertar 80% em um mês, eu ganhei muito dinheiro. Meu Deus. Eu acerto 44% é a minha média. Tá, já foi maior em alguns momentos? 55. Nunca passou disso. Mas a minha média do ano tá em 44, cara. Tá ótimo. Mas minha relação risco-retorno é quase 3. Então, tá perfeito. Então, é isso que eu vou falando. E o que eu vejo, assim, de dificuldade da galera, eu peguei uma galera enorme com a equipe do Coen, né, de alunos. Tenho os meus alunos hoje e eu vejo que a dificuldade da virada de chave na minha experiência do que eu tenho com os meus alunos é o cara alinhar a expectativa com a realidade. Uhum. Porque assim, eu tô olhando o Márcio operar aqui comigo. O Márcio colocou lá 5 contratos e o mercado andou 200 pontos, ele fez R$200. Só que eu não tenho o capital que o Márcio opera e eu estou operando com um contrato. E o mercado andou os mesmos 200 pontos e onde ele fez 200 eu fiz 40. Só que eu quero 40. Não. E aí não aceita, aí vem a ganância. Exato, aí ele quer alongar o trade, só que não tem mais o que fazer. Para onde ir. Não tem para onde ir. Aí ele vai aumentar a quantidade de entrada, vai inventar trade para tentar fazer os mesmos R$200 do Márcio. Eu acho que depois que o cara entende de fato a realidade dele, como funciona o conhecimento dele de mercado, o capital que ele tem disponível, tanto que a minha mentoria hoje é mais sobre gestão de risco do que gráfico, cara. Eu até brinco, se você jogar cara ou coroa no mercado e tiver gerenciamento de risco, você vai ganhar dinheiro. Eu até brinco, falo, cara, se você entrar aqui com gerenciamento de risco, você não precisa nem me falar o motivo que você entrou no mercado. Will. É venda. Só tem o meu é só coroa. Então, assim, a pessoa vai ganhar dinheiro. Então, assim, a minha mentoria hoje é muito gerenciamento de risco, alinhar a expectativa com a realidade. Porque, cara, é muito bom. O Scott ganha 30 mil na XP. Só que o Scott, vamos falar de outra empresa, sei lá, como marceneiro, o Scott ganha 30 mil. Aí ele quer vir pro mercado e ele quer ganhar quanto? 30 mil. Cara, não vai. Não tem jeito. Então, até o cara alinhar essa expectativa dele com a realidade do mercado é onde tem a frustração. Primeiro, porque a gente vê algo que o pessoal vende como ultra fácil de fazer 150, 200 mil. Até se a pessoa tem capital para aquilo. Sim. Mas eu vejo que... E não é qualquer capital, hein? Eu para evitar esse tipo de comparação, né? Sim. Eu comecei a silenciar alguns traders que eu seguia. Por quê? Porque eu vejo o cara ganhando 15 mil, 20 mil numa operação, eu
falo, caramba, brother, isso começou a me gerar uma insatisfação, porque eu fazia ali as R$500 por dia, que já é um baita de um dinheiro, e não ficava satisfeito com aquele dinheiro. Então eu falei, cara, vou silenciar. Então assim, galera, não se comparem, você não sabe qual é o capital da pessoa que a pessoa está operando, você não sabe se a pessoa está operando na real, você não sabe se a pessoa está nessa tela, ela está comprada e na outra ela está vendida. Exatamente. Então, cara, o mercado ele é manipulado e a rede social também, então evitem a comparação, façam o seu, fiquem satisfeitos e sejam felizes. Nem tudo é como começar sendo um ator na Malhação, irmão. Lá porque você ganhava R$500 por dia na Malhação, que é isso, né? Mas você falou uma coisa muito interessante aí de silenciar algumas pessoas que você julgou que deveria fazer isso. Sim. Eu trabalho com Instagram, então hoje, cara, meus alunos me conhecem pelo Instagram. Eu fiz a mesma coisa. Porque, cara, eu já tenho experiência, eu vivo de mercado, eu já opero. Cara, teve um momento que eu tava fraco, lembra que a gente precisa estar sempre alinhado? Eu tava meio fraco emocional, eu falava, cara, hoje eu fiz 3 mil, o Scott fez 3.500. Eu falava, não é possível. Sou merda. Exato. Aí no dia seguinte eu fazia 3,5, aí o Márcio 7. Meu Deus. Aí eu falei, cara, não tem como, porque assim, eu tô olhando uma vida que não é minha. E, cara, a gente que já tá um tempo no mercado, a maioria dessas histórias, é uma realidade que não existe. É o que você falou. Cara, muito fácil, Scott. Eu vou fazer todo dia uma boleta de 50 mil. Eu vou comprar em uma conta e vender na outra. Aqui ganhei, eu vou mostrar, cara. E meu saldo é 0. Meu saldo tá zeradinho. Então, eu acho que o pessoal precisa entender que, na minha opinião, a virada de chave é quando realmente o cara entende a realidade, segue o caminho dele, a realidade dele, o processo dele. O que atrapalha no processo é o atalho. O cara pegar um mentor hoje, eu sou muito a favor de mentor. Eu tive mentores. E ainda busco aprender mais com isso. Só que assim, o mentor, ele não vai te dar o famoso santo graal. Fala, cara, você vai fazer isso aqui e acabou. Não, o mentor sério de mercado, ele vai entender o seu perfil, a sua realidade, para poder, aí sim, ele te ajudar. Ou não. Eu não ajudo todo mundo. Porque, para mim, quem vende o impossível é mentiroso. Com certeza. Na minha opinião, se o cara tá falando que com R$100 você faz R$1 milhão, cara, pode até fazer? Pode agora, né? Mega da virada tá chegando. dá pro cara fazer. Fora isso, acho que não é essa a realidade do mercado. O Charlão tem um vídeo no YouTube, um áudio que a gente escuta, eu volto e meio escuto, que é o seguinte... Primeira coisa a se fazer, para de perder dinheiro. Estanca essa torneira aberta. Para de perder dinheiro. Ah, pô, mas eu ganhei só 200. Cara, pega esses 200, vai comprar uma pizza pra família, pra você ver que é possível tirar dinheiro do mercado. Então, essa virada de chave, é o que você falou também, eu também concordo. É diária, né, cara? É uma escolha. É uma escolha, é uma diária. É diária. Você decide ser consistente. É isso. Porque, tô consistente há 3 anos. Se um dia de furo eu devolver tudo, aí eu não sou mais consistente. É isso. Eu vi um grande trader devolver mais de R$2 milhões em 4 pregões. Tem várias histórias. A consistência... E é um baita trader. E nunca deixou de ser. A consistência é estar, não é ser, né? Você está consistente naquele momento. Você não é consistente porque é justamente isso. Pô, ganhei 5 meses seguidos. Pô, mas no 6º devolveu tudo. Exato. Exatamente. Então, acho que, cara, isso é muito alinhar mesmo a realidade com a galera, né? Mas, Rafa, como é que tu chegou nesse contexto de suporte, resistência é bem provável que você já tenha operado com um varal de roupa estendida aí, cheia de coisas, cara, né? Muito. Era braço direito do Coen. O Coen trabalhava muito com setup, né? Então, eu conhecia todos os setups. Só que o que eu fiz? Eu me especializei em como tirar o melhor proveito do setup. Então eu cheguei à conclusão que, independente do setup que eu for operar, eu preciso do contexto do mercado. E o que vai me dar as melhores operações são as regiões de relevância, que é onde tem essa amplitude de mercado. Eu falo amplitude porque ali é a posição dos players, ali é onde ele vai intencionar o mercado de baixo para cima, de cima para baixo, e não tem como você brigar contra isso. O pessoal fala, mas e se eu colocar 500 contratos? Se eu colocar 1.000 contratos? Eu falo, galera, eu operava robô uma época. Então a gente tinha lá 30 contas e a entrada era igual para todo mundo com 120 contratos. Então dava na época 4.200 contratos no mesmo preço.
Primeiro que já não pegava o mesmo preço, porque a gente não tem liquidez para isso. Sim. E para quem não sabe, você não move o mercado para lado nenhum. 4 mil contratos, dá risada só. Só dá risada. Eu tive muito problema com o robô, porque assim, a gente executava a operação, um saía com R$100, outro saía negativo, outro saía com 5 mil, justamente por conta da liquidez do mercado, né? Então, isso dificultou muito a atuação com o robô nesses números de contrato. E eu cheguei nisso, Márcio, simplesmente trazendo o básico e provando que o simples funciona. Como eu precisava totalmente dessas regiões, dessas marcações para atuar em qualquer tipo de indicador, não tem necessidade alguma de eu ter indicador na minha tela. Tá, vamos ali para aquele gráfico ali um pouquinho, passando a cor preferida do Scott mas lá mas em cima. Só tirando uma dúvida, só, Márcio, antes da gente ir para lá. Sim. Então é o seguinte, na condição de trade, você saiu de 70% do que você tinha ali no 1 para 1, e o seu stop continua na mínima. Você só vai, quando ele for no 2 para 1, você vai trazer ele para 1 para 1. Exatamente. E se te tirar, te tirou no 1 Não para 1. vou colocar no 1 para 1, vou colocar no 0 a 0. No 0 a 0. No 2 para 1, no 0 a 0. Isso, okay. Quando ele chegar no 3 para 1, eu vou mover meu stop por 1 para 1. Quando ele chegar pro 4 para 1... Você não fecha, vai levando. Eu tenho um alvo. Meu alvo okay. tá lá em cima. Não usa Fibonacci? Máxima? Não usa Fibonacci. Não, eu uso Fibonacci no sentido para me ajudar a marcar as regiões. Porque como eu opero geometria de mercado, essa questão de risco-ganho é praticamente geométrica, eu acabo usando Fibonacci para ver a região de 50%, aí eu tenho 150, 200, 250, não é o Fibo que o pessoal usa de 161, 38, sim. Não é esse Fibo, mas eu uso nesse contexto de geometria e não de projeção, ou de reversão, de nem retração. Exato. Retração, Exato. Perfeito, ali aí, ó. Por exemplo, a gente você marcou uma resistência ali em cima, isso. Em 126, 821. Isso. Tá chegando ali, tu vai falar, opa, vou vender. Isso. Tá? Bateu ali, tu já sai vendendo a mercado. Onde é que você vai esperar essa venda? Como é que você vai vender ali? Tá, porque é bem provável... porque assim, quando eu tenho um amigo que começou a operar agora, ele falou justamente isso. Cara, eu marquei suporte e resistência, então na resistência eu boto uma venda ali, ela bate e volta e eu tô ganhando dinheiro. Eu falei, cara, ok, mas daqui a pouco não vai dar certo, né, cara? Sim. Porque nesse caso aí, pô, eu vou vender ali no 126, 821. Vou te dar um exemplo, Marcião. Aqui, ó, a gente tá com uma linha, certo? Sim. Só que eu sempre traço suporte e resistência como uma região. Então, eu vou tirar esse fluxo e só fazer uma região aqui pra gente ter uma base. Perfeito. Acho que trazer aqui para um gráfico de 15 minutos, só para ficar melhor o gráfico para eu marcar. Então, deixa eu trazer daqui. Opa. Tá vendo? Eu tô pegando os fechamentos até o pavio desse dia e vou puxar ele para frente. Tá? Só para deixar alinhado aqui e tá aqui. Vou tirar sua linha e trazer para o gráfico de 5 minutos, como você disse. Tá. Chegou aqui em cima. Como você vai vender? Cara, eu não vou vender, porque isso aqui é uma região. Então, se eu não fiz o trade aqui, ó, em nenhum desses momentos, o mercado chegou a primeira vez, segunda vez, terceira vez, essa quarta, ele chegou muito próximo do meu trade, aqui eu já teria que executar. Não executei o trade, cara, ele tá vindo da quarta vez testar a mesma região. Eu não entro mais nesse trade. Eu não entro. Eu sempre busco a entrada no trade na primeira vez que ele chegou lá. Então, onde seria a minha execução? Aqui. Vamos falar que esse horário, minha esposa me chamou e eu tive que ir para a sala, fazer outra coisa, voltei e aconteceu essa operação. Aquela região para mim morreu. Eu já não consigo fazer mais um trade ali. Entendi. Tá? Entendi. Eu posso entrar no toque do mercado? Posso, desde que seja a primeira vez que ele chegue lá. Entendi. Tá? Se ele chegou lá a primeira vez, eu posso entrar lá. Só que como eu vou executar esse trade entrando lá? Isso é importante também. Igual você falou do seu amigo. Chegou lá, ele entra. Mas qual é o stop dele? É isso que eu Por que ele stop? É por isso que eu te perguntar. Onde é que seria o stop aí, então, por exemplo? O meu stop aí, como eu uso geometria e amplitude, a gente falando de amplitude de mercado, hoje ele está numa média de 1.800 pontos, mais ou menos. Sim. Então eu divido por 4. Então vai dar uns 400 pontos aproximadamente, 450 de stop. Então entra na operação e stop 450 pontos abaixo. Tá? Esse é o meu operacional. Como usa geometria, eu acabo defendendo aí nessa 25% média. Na média do 25% da amplitude do range, eu sim. uso como stop. De stop. Tá? Essa é a minha defesa. Esse é o meu motivo. Agora preciso entender o motivo do seu amigo de Não, o motivo dele é justamente isso. Cara, chega na região ali, eu sei que é região de suporte ou resistência, eu boto uma ordem ali. Eu falei, tá, mas e se nesse dia romper? Onde é que é o teu stop? Ó,
eu tenho 100% de aprovação em mesa proprietária do pessoal da sala. Todo mundo que fez a mesa proprietária na minha sala passou nas provas e estão operando. Sabe o que ajudou? Eu pedi para eles me explicarem por que ele entrou na operação. Porque o cara falava, eu entrei... Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Eu entrei nessa barra aqui, 23. Então, beleza. O mercado fez topo aqui e um padrão de candle, beleza. Você entrou. Aí eu falava, compartilha a sua tela e coloca a operação. Aí tinha uma setinha aqui de venda, uma seta aqui, uma seta lá. Eu falei, calma aí, mano. Calma aí. O que você fez? Onde foi a vez? Aí eu falei, cara, assim, ó. Enquanto você não conseguir explicar para uma criança o que você faz, você não sabe o que você está fazendo. Perfeito. Você não tem um operacional definido. Se você não... Cara, eu vender isso... Eu falar para você que eu vendi isso aqui e eu ter venda desde aqui, eu tô errado. Fala a parada da criança de novo aqui. Pro Will ter corte, né? Vai. Enquanto você não entender que você precisa explicar para uma criança de forma simples, ela entender... Meu filho tem 7 meses e já opera Scott. É o Baby Trader. O meu já tem, eu posso provar. Mas assim, galera, enquanto você não conseguir explicar para uma criança, para alguém totalmente leiga, o seu operacional, você ainda não tem um operacional definido. Você não vai ganhar dinheiro no mercado. Obrigado. E assim, vamos falar de como carrego mais, né? Dar um exemplo aqui dessa operação, dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no suporte e na resistência. O Zé Comprinha ia comprar ali. Exato. Eu adoro a Comprinha. Aqui, Marcelo, a gente está usando a mínima do dia anterior, né, para poder operar. Então, região de mínima e região de máxima do dia anterior para fazer as operações. Então, hoje eu teria uma venda aqui, nessa região, ou poderia ter feito uma compra aqui. Brito, por que você não compraria aqui? Aqui foi momento de payroll, né, notícia, 10h30. Então, eu particularmente nem gosto de operar dias de payroll. Mas o que eu esperaria? O mercado chegar na minha região de topo ou na minha região de fundo. Provavelmente eu teria feito essa venda, tá? Com o meu stop aonde? No topo anterior aqui atrás. Nesse caso. Então eu estou operando um padrão gráfico com stop técnico atrás de um topo anterior. Só que, lembrando, se eu entrasse na região, eu ia de cara colocar 400 pontos para cima. Só que esses 400 pontos para cima, tá? Eu preciso sempre avaliar... Deixa eu diminuir o gráfico aqui. A região de topo, porque se tiver um topo mais alto... É bem provável que vá lá te estopar de fato. E eu vou ter que aumentar meu stop. Entendi. Eu preciso fazer ele de forma técnica, eu não posso fazer ele da minha cabeça. Tá? E aqui embaixo, poderia ter realizado uma compra. O mercado tentou romper, não conseguiu, voltou para a região de interesse dele. Poderia ter feito uma compra aqui que deu um risco-ganho absurdo. Porra. Essa operação e essas operações aqui eu ganho bastante dinheiro, porque Meu duas formas que eu ganho do céu. muito dinheiro, tá? Primeiro, quando o mercado começa a fazer pullbacks rápidos, então o mercado sobe, faz um pullback, aquele dia que ele tá muito bom, que todo mundo ganha dinheiro, é o dia que eu mais ganho dinheiro, porque ele tá muito bonito. Ou quando ele entra nisso aqui, né, que eu chamo de modo rompimento. Cara, modo rompimento, eu vou fazer o quê, Márcio? Eu entrei aqui e realizei 1 para 1, deu uma barra muito forte. Eu vou fazer de novo um risco-ganho dessa operação e vou entrar aqui no meu aumento de mão pesado, eu vou sempre realizar no 1 para 1. Então ele ia bater no 1 para 1 e ia sair de mão cheia. Outra barra forte de rompimento. Ia entrar de novo pesado, sair de 1 para 1 lá em cima. E eu ia carregando esse trade até onde ele desce, até onde ele levasse. Só que aqui, ó... Aí já ia ficar de olho. Não tenho mais aumento de mão. Perfeito. Nessa região não tem mais aumento de mão. Perfeito. E olha como a região para mim significa tudo. Olha que interessante isso aqui, ó. Muita gente se mata nisso. É resistência, certo? Rompeu. Pullback, candle gatilho de rompimento. Cara, olha o tamanho da defesa que teve aqui de vendedores. Eu não compro aqui de jeito nenhum. Nem eu. Não tem quem faça eu comprar essa operação. Por 2 motivos. Pelo padrão e pela esticada que o mercado deu aqui. Nem com dinheiro de sogra? Não, cara. Poxa, não. Então eu acabo não fazendo esse tipo de operação. O que eu vou olhar de novo? Ele vim testar a minha região aqui embaixo e repara, olha o que acontece. Volta a trabalhar para baixo de novo, então voltou a ser resistência. Em nenhum momento ele ganha a região. Aí você venderia. Já pau na venda. E olha que interessante. Se eu fosse fazer a operação aqui,
Vamos colocar o stop aqui só para ter ideia. Ó. Barra de venda, poderia fazer essa venda aqui. Cadê? Não, pagou tranquilamente. O que eu queria mostrar para você é a questão do stop. Eu ia estar com o stop aqui atrás. Ó. Então, é um stop de 500 pontos. Mas não precisaria botar... Porque eu estou usando o topo lá de trás. Perfeito. Então, porque se eu usar esse topo colado, ele pode vir aqui ainda, violinar para depois cair. Sim. E o que eu falo, pessoal? Acreditar no 1 para 1. Cara, olha o tamanho do stop. 500 pontos, ele paga. Então, muita gente faz o quê? Coloca o stop certo, aí o mercado anda. Nesse caso, o cara ia carregar e ia ficar super feliz. Porque numa barra só, delícia de pegar esse trade. Delícia. Sim. Só que se é uma barra lenta para chegar até aqui, o cara não consegue carregar o trade. Só que vai, cara. 1 para 1 ele paga muito. E na minha opinião é justamente o que eu falei lá no início. Um institucional ele não vai colocar R$1 bilhão para ganhar R$50 a operação. 1 para 1, então você acha que paga sempre? Não paga sempre, mas que mais paga. É o que mais paga. Se falar de uma taxa, se você souber onde entrar, como executar o trade, é o que mais vai te pagar. Então, justamente por isso que eu saio com 70%, 80% da mão nessa região. E você hoje, quanto acerta na média? Cara, depende muito de como o mercado tá. Porque assim, se o mercado entrar em modo um ciclo de rompimento, né? Mercado fases, então tem vezes que ele tá lateral, tem vezes que ele tá em tendência. Isso olhando um gráfico macro, dias que ele tá lateral para mim é melhor, porque ele vai testar resistência, vai testar o topo e vai cair. Quando ele entra em rompimento, hoje na minha média, 40%. O mês que eu mais acertei, eu acertei 60%, 62%. Foi uma taxa de acerto muito boa. Só que assim, eu não opero todo dia. Sim, e só que aí você consegue extrair mais que 1 para 1 em alguns trades também? A maioria dos trades eu... Perfeito. Você não opera todo dia? Não opero todo dia. Por quê? Cara, primeiro, eu tenho um compromisso com a minha sala, então eu opero de segunda a quinta com eles. Só que assim, tem vezes que o mercado não está encaixado para o meu operacional. E lembra que eu falei com vocês que eu preciso estar alinhado? Hoje a minha sala sabe disso. Sim. Cara, se eu tô com um problema, eu tô lendo o mercado. Um exemplo, eu não compro, certo? Só que eu tô vendo essa compra, tô vendo ela acontecer. Então eu tô falando da operação e não tô executando, cara. É um dia que eu não tô bem, Você precisa estar confiante para entrar na operação. Com certeza. Sim. Toda operação que você vai fazer no mercado, você tem 50% de probabilidade. Então, se você não está confiante para executar aquela operação, o que vai acontecer? Não faça. Exatamente. Por quê? A probabilidade é você colocar seu stop no 0 a 0. A probabilidade de você ter um erro estratégico ou operacional é muito grande. Por conta da falta de confiança ali naquela operação, né? Por isso que eu gosto de fazer um trade. Porque, cara, geralmente, tá? Se você pegar a maior galera trader, o cara que tem o resultado do mês muito bom é o mês que ele menos operou. Eu tenho certeza disso absoluta. Você pegar o cara, mano, eu tenho muito aluno que fiz 20 operações do mês. O cara fez lá 3, 4 mil reais. O outro fez 7 mil operações do mês. Aí, e às vezes ele opera alto. Tipo, ganha 3 mil, ele perde 4, ganha 5. Aí no final do mês ele fez 300 reais. Então, eu acho, na minha cabeça, menos é mais. No geral, para mim, o simples funciona muito bem. Desde que seja executado, né? Scott. Diga aí. Temos? Temos. Porra! Como temos, né, cara? Com certeza. Que programaço. Caraca, brother. Na verdade, eu fiquei com vontade de fazer a mentoria. É sério. Porque eu busco isso. Eu busco a simplicidade. Eu busco o menos é mais. O menos é mais eu trago do cinema. A gente usa isso. O menos é mais. Você não precisa passar emoção numa cena de choro, choro. De repente, no teu olhar, sem lágrima nenhuma, tu já tá mostrando que você tá triste. Então chora aí, Marcelo. Não quero chorar. Deixa eu pensar no meu time. Calma aí. Tá quase. Olha lá, olha, cheio de lágrima. Que sem vergonha. A gente viu, mano? Que é isso, cara? Cheio de lágrima aqui, mano. Não, ele tem um time que tem camisa internacional toda vez. Certo. Coitado deles, cara. Mas, cara, eu acho que a gente tem. Tô perguntando isso porque o nosso tempo já está se esgotando, então vamos para os finalmente. E, cara, que programa, Scott. Você acertou hoje.
Na escolha do convidado. Acertei em todos, né, Márcio? Não é porque é só amigo, né, cara? Mas o cara realmente... Falei que eu tenho carinho, tenho respeito? É verdade. E é difícil eu respeitar um trader, né? Você sabe disso. Eu sei. Você gosta muito de Will. Não, é difícil porque, cara, tem coisa que não faz sentido, irmão. Total. E aí eu vou respeitar. O cara vai falar que só aquilo funciona, é só isso, só que não é. É isso. A gente brincou aqui apagando uma coisa ou outra, mas não é que não funciona, é que como ele deixou mais simples. Porque, Rafa, sabe por que a gente opera assim? Porque a gente é burro, velho. A gente precisa só precisa do mercado, só do movimento do preço e mais nada. Não preciso inventar trocentas coisas. Cara, eu só preciso fazer o básico. Cara, como eu compro, como eu vendo. Na maioria do caso a gente é um pouquinho mais vendinha, mas, cara, como eu vou conduzir, como eu vou estopar e o quanto eu vou conseguir extrair daqui, beleza. Entendeu isso? Só faz isso. Exato. Normalmente a gente pede um livro, você falou já, né, o do Ego. Sim. Mas tem algum outro livro aí que você indicaria? Cara, para leitura que eu achei bacana. bacana. Pode ser técnico, pode ser mental. Cara, técnico, um livro que vocês têm que eu gosto muito, que é esse aqui do... Análise técnica. Análise técnica explicada. Eu achei ele, cara, muito bom, muito bom. Mas como eu levo muito pro algo simples, eu pego isso daqui, porque isso aqui, cara, é algo... É uma bíblia, né, cara? Surreal. É igual o pessoal fala, eu opero ao Brooks. Um exemplo, eu opero price action puro. O cara fala, tá bom, você opera o Brooks, o que você opera? Porque o Brooks, cara, eu posso operar qualquer candle. Todo candle eu tenho um motivo para operar. Lateral, tendência, rompimento falso. Então, assim, eu tento pegar isso, trazer de uma forma clara para a pessoa, simples, que ela consiga executar isso com mais segurança e objetivo, ela saiba o que tá fazendo. Então, eu pego muito o livro de mindset. Então, aquele Deixa a Rotina Recompensa, eu acho muito bom. Deixa... Rotina e recompensa. Deixa né? a rotina e recompensa. Poder do hábito. Ah, sim. Que ele fala, deixa a rotina e recompensa, tá. O poder do hábito. E tem o Salomão, que é o homem mais rico da Babilônia. É o homem mais rico da Babilônia. Isso. Eu gosto desse. O poder do hábito eu não... O livro chato para ler. O poder chato. Do hábito. Eu gosto do homem mais rico da Babilônia. E aí, Scott, o que mais? Cara, tô aproveita. Aproveita que é teu amigo, vai. Pode apertar ele. Já tá entregue, não precisa apertar. Eu já apertei demais ele já. Acho que ele fez na história, acho que ele fez uns 2 gols em mim. Duvido. Porque só jogou junto. Duvido. Nem no treinamento. Talvez só no aquecimento. Jogamos junto em vários jogos. Boleiro, eu vou querer jogar bola com ele também. É nóis. Cara, se você tá dizendo que ele é um pivô, eu comecei como pivô, então, cara, essa dupla de ataque aqui... Rafa, eu lanço bem, né, com a mão, né? É o MK9, MK9 e o... Cara, ele escorava assim, ele pisava assim, ó. Pisava a bola e falei, puta, é nóis. Então, ou seja, tranquilo. Will. Cara, mas eu acho que foi um baita de um programa, porque é o que a gente já falou, vai ser redundante. A gente busca passar aqui conhecimento pessoal e mostrar que o simples funciona e funciona muito, né? Perfeito. Isso, cara. Rafa, obrigado, Qual Márcio. é o teu Instagram? @rafael.britods, galera. Segue lá. Segue, o que mais? Tem algum canal? Tem canal no YouTube, alguma coisa? Não? Tem um canal no YouTube, Rafael Brito Trader. Só que eu posto mais coisas, tá? Mais conteúdo direto no Instagram. Pode seguir nos dois. Vou começar a te seguir lá também, porque eu não tava seguindo. Show de bola. Só conteúdo, cara, realmente de qualidade. Perfeito. E é um cara que você não precisa silenciar como eu fiz. Ele vai mostrar a realidade, né, cara? Cara, eu nem posto boleto. Que bom. Que bom. Você acha que atrai um público muito ruim, cara? Não, atrai um público muito ruim, acaba mexendo de repente, com os teus mentorados, a cabeça dos mentorados, e não é legal. Eu acho que não é legal. Às vezes eu posto e me arrependo, mas enfim, o mercado é isso, né? A gente tem que às vezes mostrar que a gente está ganhando, que a gente é capaz, porque tem muita gente duvidando, né, da nossa competência, né? Exato. Mas, enfim, só basta te conhecer que as pessoas sabem quem são de verdade. E é isso. Obrigado, turma. Obrigado. Vocês que nos assistiram até agora, deixem o seu like, compartilhem com os amigos. Com os inimigos faz o quê? Compartilhem com os inimigos, que eles também vão gostar. Deixe o seu like. E quem ainda não faz parte do time da XP, por favor, venham fazer parte da XP, porque esse cara aqui, hoje estava no almoço, ele, peraí que eu vou ter que zerar um cara aqui, um cliente, porque ele não está conseguindo zerar lá. E é um cara que
com certeza vai ajudar vocês também. Então venham fazer parte do time da XP, deixe seu like e estamos no finalmente, ainda vai para esse ano, né? Com certeza vai para esse ano. Ainda temos a primeira temporada. E é isso, minha gente. Obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu, muito obrigado. Valeu. Agora ficou mais fácil investir em renda variável. Carteira automatizada é a solução que pode potencializar seus investimentos. Sabe aquele lucro dos seus trades? Não deixe ele parado. Escolha uma carteira automatizada para investir e deixe o resto com a XP. Nossos especialistas mantêm as carteiras recomendadas sempre atualizadas com as melhores oportunidades do mercado. Não quer correr riscos? Escolha a carteira Bunker, uma carteira com as ações que menos desvalorizam nos piores cenários do mercado. A ideia é viver de renda? Carteira Top Dividendos, ideal para quem busca menor volatilidade e a oportunidade de criar um fluxo de renda recorrente. Mais de 98% de rentabilidade desde que foi criada. Quer conhecer nossas outras carteiras? Clique no link da descrição.